Olá, extraordinário dia! Domingo 26 de outubro de 2025. Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Transforma a Mente deste domingo. E hoje nós vamos falar sobre fé que celebra. A fé que celebra antes mesmo da vitória chegar. O que é que você tem celebrado hoje? Quando você acordou, você já celebrou por algo que ainda está por vir? Então é sobre isso que falaremos na nossa live de hoje, nesse 7º dia do nosso quadro Transforma Mente. Essa semana estamos falando sobre fé declarada, fé que te mantém de pé, fé que te mantém vivo, fé que te move. E foram muitos assuntos aqui que nós trouxemos. E o que nós vamos falar hoje vai virar a chave aí da sua vida. Bora mandar o aviãozinho? Vamos lá convidar algumas pessoas já para estarem aqui, já avisar que já começamos a acordar esse povo no domingão, hein? Muito bem. Aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa O quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. oiê, extraordinário dia! Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus, glória a Deus. Precioso Jesus. Eu amo o som da sua voz. Aleluia. Suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. E tudo que Tenho eu, derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Jesus, teu valor é maior. mais uma vez o refrão. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Amém. Que estava aos seus pés e disseste: ai, essa é boa. Que nunca será tirada, e como Maria, Que estava aos seus pés e dissestes:
a ela essa é boa parte e nunca será tirada. Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela essa é boa parte que nunca será tirada. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém. Glória a Deus. Quem encontrou o tesouro do Senhor aí? Você encontrou o seu tesouro? Glória a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor por isso, hein? Amém, glórias. Vamos lá, vamos abrir nossa palavra aqui, nosso manual de instruções. O texto base hoje está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã: alegrem-se sempre ao Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha só como é forte, hein? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Uau! Você já agradeceu por algo que ainda não aconteceu, mas você já agradeceu? É isso que a palavra está falando para nós, que celebrar antes mesmo de ver o ato mais puro de fé de qualquer pessoa. É antes mesmo de você ver, você celebrar. Isso faz sentido para você? Sabe por quê? Quem crê não precisa ver, não precisa de provas. Ele só precisa adorar. E adorar é cantar louvores a Deus, é cantar cânticos a Deus. Basta ter uma promessa e ter a certeza de que essa promessa vai acontecer. E ele só vai adorar. A fé que celebra, ela não depende das circunstâncias, não depende do momento em que você está, não depende das situações, mas ela só depende da confiança daquele que prometeu que vai fazer algo, daquele que prometeu. Quando Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso, ele estava encarcerado. O apóstolo Paulo, ele estava num momento bem delicado da vida dele, onde o direito de liberdade dele, o direito de ir e vir, estava preso. Ele estava detido em Roma, aguardando o quê, gente? O julgamento. Aguardando o julgamento que seria ali decidido se ele seria liberto ou se ele seria condenado. Então ele estava numa situação que ele nem sabia o que é que ia acontecer na vida dele. Mas mesmo em meio às correntes, mesmo em meio àquelas limitações, ele exorta a igreja de Filipos e fala: olha, vocês precisam se alegrar sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. E aqui eu quero te dizer que esse comando de Paulo não era uma alegria superficial, não era uma alegria fake, era uma alegria real. Era uma alegria onde houve uma decisão espiritual, porque mesmo diante das circunstâncias, quando você decide manter a sua confiança, manter a sua fé no Senhor, quando você decide manter-se alegre no Senhor, é uma alegria espiritual, porque é uma decisão de confiar em Deus, de confiar naquilo que Ele pode fazer, mesmo quando tudo parece ao contrário. No apóstolo Paulo, na vida dele, naquele momento, tudo parecia ser ao contrário. Ele nem imaginava qual seria o resultado da sentença. Mas mesmo assim, ele exorta a igreja de Filipos para que, de fato, pudesse alegrar-se no Senhor. A alegria do apóstolo Paulo, ela não vinha em nenhum momento focado nas circunstâncias que ele estava vivendo, mas ela vinha da presença de Deus. Era a presença de Deus que trazia a ele essa alegria. E ele mostra que a fé que celebra é aquela que canta mesmo em meio à prisão. Essa é a fé que celebra. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Josafá, o rei de Judá, ele não sabia o que é que poderia acontecer no meio de uma batalha, no meio do campo de uma batalha. Mas ele convidou o povo a orar, ele convidou o povo a jejuar,
E o que é que eles fizeram? Louvores antes da vitória. E o inimigo se confundiu com relação àquilo. Falou, como assim eles estão louvando? Como assim eles estão adorando? Nós vamos guerrear com eles, eles estão louvando, eles estão adorando. O inimigo se confundiu e eles venceram essa guerra. Então, nosso tema de hoje, para quem está chegando aí agora, Inês, extraordinário dia, nós estamos falando sobre a fé que celebra. Lá em Filipenses 4:4, que Paulo estava preso quando ele escreve isso. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. E nós devemos alegrar mesmo antes da vitória acontecer. Nós devemos agradecer mesmo antes que a vitória aconteça. Então veja, Paulo estava preso e ele trouxe essa alegria, ele trouxe esse versículo para o povo. Ele entende que aquilo era uma decisão espiritual de manter-se alegre mesmo diante das circunstâncias. E é assim, gente, não é fácil, mas quando você confia em Deus, você precisa olhar a direção daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele vai fazer, para que o seu semblante não desfaleça, para que a sua fé permaneça. Então, Josafá, ele começa a confundir os seus inimigos, porque ele convida o povo a orar, a jejuar e a louvar. E quando eles começam a louvar, a vitória já veio, porque o inimigo ficou confundido. Lembra que quando Paulo e Silas eles estavam lá na prisão, por volta da meia-noite, diz a palavra, que eles começaram a cantar louvores dentro da prisão. E o que aconteceu, gente? Algo sobrenatural aconteceu. Porque enquanto eles cantavam, as cadeias se abriam, cadeados, correntes foram estourados, se abriram. Então foi um romper de Deus, um romper na vida espiritual dele, um romper naquela prisão, naquele momento, naquela dificuldade que ele estava passando, e abriram-se todas as portas da cadeia e eles foram libertos. Então olha só, né? O que a adoração, o que o louvor provoca para quem tem fé e para aqueles que celebra mesmo antes de alcançar a vitória. Davi, em meio à perseguição, mesmo ali, ele adorava ao Senhor, ele pegava sua harpa, ele adorava ao Senhor. É por isso que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo diante de toda perseguição, mesmo diante de toda prova, Davi ainda assim ia e adorava ao Senhor. Então, ele foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque a adoração, ela abre caminhos, a adoração, ela abre portas, a adoração traz paz, a adoração, ela muda as coisas de lugar, ela traz resultados diferentes, onde a lógica não pode agir. Então, a adoração, ela faz algo sobrenatural acontecer. Celebrar é uma decisão e não uma emoção. Anote isso aí, anote isso. Celebrar é uma decisão e não uma emoção. E é assim que a sua fé, ela vai ser movida. É assim que a sua fé vai ser movida. Imagine você que, sei lá, pegou um Uber ou no seu carro e você começa a caminhar, você começa a andar, né? Imagina você, se você não celebrar dessa forma, porque celebrar é uma decisão e não uma emoção. Se você não celebra dessa forma, a hora que você tem uma fechada ou o trânsito vira um caos, e aí seu horário já tá ali, ó, prestes a vencer, você já tá atrasada. Se você não passar a celebrar e agradecer ao Senhor nesse momento, sabe o que acontece? Vem mais coisas ruins, porque você fica frustrada, triste, e aí ansiosa. Mas na verdade quando acontece esse tipo de coisa, o que é que a gente precisa fazer? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me trazendo livramento. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Jesus, por esse atraso. Obrigado, Jesus, por essa fechada no trânsito. É isso.
Quando você perde o ônibus, vai pegar o ônibus, perdeu o ônibus, o que é que você precisa fazer? Agradeça. Agradecer, né? Porque talvez é Deus que esteja te livrando de algo. Gente, eu já perdi o voo. Sério, gente. Eu acho que umas 2 vezes eu perdi o voo. E olha que eu cheguei cedo no aeroporto, com 3 horas de antecedência. Mas eu estava ali revisando o conteúdo e tal, e de repente eu percebi que eu estava no portão errado. Eu estava no portão errado. E ali eu vi a hora que estavam já encerrando o embarque. Corri para a porta do embarque. Não deu certo. Não consegui. Então, nesse momento, tudo que a gente tem que entender é que Deus, ele sempre estará no controle de todas as coisas. Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Então a gratidão aqui é você celebrando esse momento. Quando um plano dá errado, às vezes você fez um planejamento de vida, fez um planejamento de carreira, fez um planejamento empresarial, fez um plano para o final de semana, mas deu tudo errado, choveu e muita gente desistiu, né? Sei lá, combinou um churrasco para ir para algum lugar, um monte de gente decidiu, veio a chuva segura o povo em casa, não é assim? Ainda assim, você diz, Senhor, eu confio. Senhor, eu confio em Ti. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando no final do mês as contas não fecham, as contas não batem, você soma lá, vê tudo que entrou e tudo que vai sair, você olha, eita Senhor, preciso de um milagre aqui. Começa tudo a apertar, mas você coloca um louvor e declara, eu confio no Senhor, Tu és meu provedor, Tu és o Jeová Jiré, Tu és que vai prover na minha vida. É assim que funciona. Essa é a fé que celebra. O louvor, entenda isso, o louvor, ele é o som da fé em movimento. Olha, ficou até legal essa frase, hein, Sara? O louvor é o som da fé em movimento. Anota aí. O louvor é o som da fé em movimento. A gratidão é o terreno onde os milagres florescem. Quanto mais o seu coração é grato, quanto mais você celebra, quanto mais você agradece, mais e mais e mais você acessa. É simples. Então eu quero te dar 3 passos hoje para você ter uma fé que celebra. 3 passos para você ter uma fé que celebre e passa a viver o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural de Deus, assim como nós vivemos, assim como o apóstolo Paulo viveu, assim como ele escreve para a igreja de Filipos, a todo momento você precisa entender que existe um passo a passo para que a sua fé seja manifestada, para que a sua decisão seja espiritual. Primeiro passo, muito simples, agradecer primeiro. Primeiro passo. Lembra quando Jesus ele estava no deserto? Falamos isso ontem, para alimentar uma multidão. Eram mais de 5.000 homens. E ele pergunta para Filipe, como nós vamos fazer para alimentar esse povão todo? O que é que a gente vai fazer? E Filipe fala, Jesus, nem se a gente tivesse 200 denários daria para comprar comida para todo mundo. Era muito dinheiro, né? Só que Jesus ele estava ali testando a fé. Ele estava testando a fé de Filipe. E André, muito sábio, entendendo que ele estava com Deus, entendendo que ele estava com aquele que poderia prover, com aquele que poderia multiplicar. E ele fala, Senhor, tem um garotinho aqui que tem 5 pães ali, 2 peixes. Eu imagino que quem não tinha fé, ouvindo André falar aquilo, você tá brincando comigo, né, André? Você tá brincando comigo. Quem não tivesse fé, visão espiritual, entende? Mas aí, olha só que interessante. Jesus, então, ele pega aquele pão e antes de qualquer coisa, ele levanta para o alto e ele agradece ao Senhor. Olha a lição que Deus já dá para nós. Ele levanta para o alto e ele agradece ao Senhor. Pai, graças te dou. Ele vai orar ao Pai. Ele vai agradecer ao Senhor. Então, antes de pedir, agradeça. E a Bíblia fala que ele colocou no cesto e deu para os discípulos, falou, distribua para o povo.
E aquilo se multiplicou de tal forma, gente, que sabe o que aconteceu? Ainda sobraram 12 cestos cheios. Como assim? 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Isto é o poder da multiplicação do Senhor. Isso é o poder da oração. Isso é o poder da fé que celebra. Isso é o poder da fé que agradece. Então esse é o primeiro passo. Antes de pedir, agradeça. Mesmo sem ver, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle. Recebeu ali o seu pagamento no final do mês, ou tirou teu prolabore, teu dividendo, para você que é empresário. Antes de qualquer coisa, agradeça, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está provendo, eu sei que o Senhor está fazendo a tua obra, eu sei que o Senhor está fazendo o teu milagre, eu sei que o Senhor está multiplicando. Tudo isso vai fazer com que você transborde. Amém? Segundo passo, transforme a espera em adoração. Gente, o apóstolo Paulo estava preso, sem saber o que ia acontecer. E lá na prisão, ele adorava ao Senhor. Ele adorava ao Senhor. E enquanto ele adorava, as correntes se rompiam, cadeias se abriam. Então, enquanto você adora, ao invés de reclamar, pare de reclamar, né? Espere adorando. Enquanto você adora, o Senhor ele vai fazendo, ele vai provendo. O louvor, ele é uma semente que antecipa o milagre. O que é que você está semeando? Está semeando louvor antes do milagre? Então, essa é a forma de você acessar os céus. De você acessar os céus com uma fé que celebra. E o terceiro passo, profetize a alegria. Declare com fé, algo bom está vindo todos os dias. Algo bom, Deus já preparou algo bom para mim nesse dia. Deus já preparou a vitória para mim nesse dia. Deus já preparou a resposta para mim nesse dia. Eu sinto que algo bom está vindo, porque quem confia em Deus celebra antes da vitória. Você vai celebrar sempre, você vai dizer, é só uma fase, o Senhor já preparou a vitória, o Senhor já escreveu o meu futuro, o Senhor já escreveu a minha promessa, o Senhor já escreveu a minha alegria, já escreveu a minha vitória. Então, é muito simples. Durante todos os dias, você usar esses 3 passos. Oi, meu amor. Oi, o Gia cuidou. O Gia cuidou. Durante esses 3 dias, você vai fazer todos esses passos. Escolha agradecer primeiro. Transforme a espera em adoração e profetize alegria. Então, escolha agradecer primeiro. Transforme a espera em adoração e profetize alegria. Esses 3 passos para que você consiga avançar e romper. E por fim, antes de nós orarmos, eu quero deixar aqui um desafio para você hoje, para você fazer hoje. Olha, separa um momento para você celebrar por tudo que ainda vai ser cumprido na sua vida. Prepara um momento, tira lá, sei lá, 10 minutos, meia hora. Fala, Senhor, hoje eu celebro. Hoje eu celebro tudo que vai se cumprir na minha vida. Hoje eu celebro tudo. Coloque uma música de adoração, dance na presença do Senhor, cante na presença do Senhor, e aí você vai celebrando tudo que vai se cumprir. Celebre a Deus, né? Celebre o que Deus já fez. Celebre que Deus já venceu por você, Ele já venceu. A palavra do Senhor fala que Ele ressuscitou ao 3º dia, que Ele está vivo. Ele já venceu por mim e por você. Mesmo que o cenário ainda pareça difícil, mesmo que o cenário pareça incerto, assim como foi do apóstolo Paulo, mesmo assim, celebre ao Senhor. Então tire uns minutinhos do seu dia hoje, tire uns minutinhos para agradecer.
E aproveite que nós vamos fazer essa oração aqui, nós vamos adorar, nós vamos orar ao Senhor agora, nós vamos ligar, tudo que nós falamos aqui, nós vamos ligar nos céus, para que nós possamos celebrar tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Essa é a fé que celebra. Hoje o nosso tema é a fé que celebra. Aprenda a celebrar. Então vamos lá, vamos orar. Feche seus olhos. Nós vamos orar agora. A Sara vai cantar um louvor aqui em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser o mesmo que você começou. Prepara seu coração aí para nós orarmos ao Senhor em nome de Jesus. E nós vamos apresentar tudo aquilo que nós almejamos que o Senhor faça. Nós vamos celebrar e agradecer a Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Tenho eu, derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, hoje, neste domingo eu te louvo, Jesus, não pelo que vejo, Senhor, mas eu te louvo pelo aquilo que eu creio, pelo aquilo que eu sei que o Senhor ainda vai fazer. Meu Pai, neste domingo nós queremos te adorar, nós queremos engrandecer o teu santo nome, apresentar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho em suas mãos, ó Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda tem grandes obras para fazer em nossas vidas. Por isso, nesta manhã, eu quero te agradecer por esse dia, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Já são mais de 30 dias podendo louvar ao Senhor, podendo engrandecer o Teu santo nome, Senhor, todos os dias às 5h59 da manhã. Podendo ouvir a Tua palavra, Senhor, e entender que o Senhor é o nosso alimento principal. Eu te peço nessa manhã, ó Pai, por esse que está aqui assistindo essa live agora, nesta manhã, que o Senhor possa conduzir todos os seus passos, todos os seus pensamentos, que seja um dia de celebrar, que seja um dia de celebrar a vitória, que seja um dia de celebrar a Tua presença, que seja um dia de celebrar tudo aquilo que o Senhor está preparando, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por cada vida que está aqui, que Ele possa te apresentar, Senhor, apresentar em Tuas mãos a sua dificuldade, o seu problema, e que durante essa trajetória Ele continue te adorando, Ele continue celebrando, na certeza de que o Senhor vai fazer acontecer, na certeza de que o Senhor vai cumprir sobre a sua vida. Pai, que a nossa adoração seja como um som da fé que confia, que a nossa adoração seja como um louvor entoado para Ti, que possa chegar como um cheiro suave até as suas narinas, Senhor, e que nós possamos entender que adorar antes mesmo de ter a vitória é o que abre portas, é o que tranquiliza o coração, é o que renova a nossa fé, é o que renova a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que este dia seja um dia de vitória, seja um dia de glorificar o Teu santo nome em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, em tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Seja um dia de conexão com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e te dizemos que te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigado, Jesus.
pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por ter ressuscitado. Obrigado por estar vivo dentre nós, em nosso meio. Nós te adoramos por isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, Marleide. Que bom que você chegou. Deu tempo de pegar a oração. Isso, Inês, agradeça, transforme e espere e celebre. Isso. Amém. Vão colocando amém aí. Amém. Coloque amém. Amém. Em nome de Jesus. Vai colocando amém. Agradeça ao Senhor. Vai confirmando esta oração em nome de Jesus. Vai confirmando. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Confirma aí. Amém. Gente, essa semana então nós encerramos o tema fé na prática. Fé na prática. Nessa semana você, né, que esteve aqui, viu que nós falamos que a fé na prática é a fé que fala, que a fé na prática é a fé que escreve, que a fé na prática é a fé que age, que a fé na prática é a fé que persiste, que a fé na prática é a fé que espera, que a fé na prática é a fé que ora, e hoje nós vimos a fé que celebra. Então foram 7 elos, 7 desafios aqui. Cada dia nós tivemos um desafio diário em cada dia, e essa é a jornada da fé viva, que você possa prosseguir com essa fé viva, aquela que transforma, aquela que celebra, aquela que transforma palavras em poder, em promessas, em realidade. Então continue crendo, mesmo se você não vê, mesmo se as circunstâncias estiverem difíceis, continue crendo, porque quem pratica a fé verá o impossível acontecer. Simples assim. Então é isso que a gente precisa entender, que quando a gente pratica a fé, o impossível, ele acontece nas nossas vidas. E amanhã a gente continua, amanhã a gente começa um novo desafio, tá? Amanhã nós vamos começar um novo desafio, vamos para a terceira semana depois do quadro que nós fizemos de 21 dias de Transforma a Mente. Amanhã já é a terceira semana desse novo desafio aí. Então esteja aqui, não vou revelar para você qual é o tema de amanhã, dessa semana, que serão 7 dias novamente de desafios. Faça um propósito com Deus. O que eu sempre oriento? Gente, não venha para a live só por vir. Venha de maneira intencional. Venha clamando ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje através da boca da Francine. Pode falar isso, eu tenho certeza que o Senhor vai me usar. Fala: Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Então venha de forma intencional, apresente para o Senhor todos os seus desafios, as suas dificuldades, e faça esse desafio. Durante esses 7 dias, eu convido a você a fazer junto comigo um jejum. Jejue, escolha um horário que você queira fazer um jejum. Eu, por exemplo, o meu jejum é da meia-noite até o meio-dia, então eu não como nada, eu faço todas as minhas atividades físicas sem alimentação, eu só tomo água e as vitaminas que normalmente eu costumo tomar. Então, mas eu só vou me alimentar mesmo ao meio-dia. Então eu convido você a restringir um horário de uma alimentação, sei lá, o café da tarde, o jantar, né? Fazer um jejum espiritual para que o Senhor possa abrir as portas para você. Além disso, convido você a ter um caderninho, anote todos os versículos que a gente fala aqui, anote todos os desafios, todos os passo a passo que você deve fazer. Então venha de forma intencional para a live, porque quando você faz isso, você consegue acessar, gente, os céus de uma forma sobrenatural, de uma forma sobrenatural. Escolha ouvir louvores, como nós falamos aqui, escolha dançar na presença do Senhor, agradecer a Ele, alimente mais o seu espírito e alimente menos a sua carne, entende isso? Então apresente sempre para o Senhor. Nessa semana que vai iniciar, eu te convido a estar nos 7 dias de desafio, esteja nos 7 dias de desafio e avance, vamos avançar. Vamos avançar, vamos rumo à nossa vitória.
Coloque isso como uma meta no seu coração, de estar em conexão com o Senhor todos os dias às 5h59 da manhã. Amém? Glória a Deus. Olha, que seu domingo seja esplêndido, que seu domingo seja abençoado, que seu domingo seja cheio da presença do Senhor, que seu domingo seja um domingo de paz, que seu domingo seja um domingo de celebração de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, na sua saúde, nas suas emoções, nas suas finanças. Eu declaro uma chuva de bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. As lives não estão ficando salvas, como eu disse. Eu vou ver, vou orar se essa daqui de hoje vai ficar salva. Mas esteja aqui, em nome de Jesus, todos os dias às 5h59. Deus abençoe. Tchau, tchau.